Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando mais um diálogo espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Convidamos neste momento o irmão Dilson Pereira de Barros para fazer a prece de abertura. Então, gente, aonde quer que nos encontremos, neste momento convidamos a todas, a todos, a unirem-se conosco em pensamento para esta prece, para esta comunhão com Deus. E assim estaremos cumprindo o que Jesus disse: onde quer que estejam 2 ou mais reunidos em meu nome, junto estarei. E com certeza Jesus estará conosco, representado pelos nossos amigos e benfeitores. Então vamos acalmar nossos pensamentos. Aqueles que quiserem, puderem fechar os olhos, fechem. E pensarmos em Jesus. Pensar nele nos acalma imediatamente. Nos acalma, nos traz um conforto. E é através dele, ou junto deste conforto, que vamos procurar então sentir a presença amiga, procurar sentir o passe que começamos a receber, esses eflúvios divinos que a espiritualidade amiga nos proporciona, que possamos aurir destes fluidos, aurir destes passes maravilhosos. E com muita fé, vamos também pedir daquilo que necessitamos para os nossos espíritos, para que possamos ter uma encarnação mais tranquila e quem sabe alcançar nossos objetivos perante Deus e assim nos aproximarmos um pouquinho mais dele. Obrigado, Deus, que seja possível também nós sermos intuídos com as palavras amigas, palavras que confortam e consolam, a fim de que nós outros possamos levar a cada ouvinte aquela palavra amiga que tanto necessita. Que assim seja. O trabalho de hoje é na esfera íntima. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus. Está em Pedro 4:10. A vida é máquina divina da qual todos os seres são peças importantes, e a cooperação é o fator essencial na produção da harmonia e do bem para todos. Nada existe sem significação. Ninguém é inútil. Cada criatura recebeu determinado talento da providência divina para servir no mundo e para receber do mundo o salário da elevação. Velho ou moço, com saúde do corpo ou sem ela, recorda que é necessário movimentar o dom que recebeste do Senhor para avançares na direção da grande luz. Ninguém é tão pobre que nada possa dar de si mesmo. O próprio paralítico, atado ao catre da enfermidade, pode fornecer aos outros a paciência e a calma em forma de paz e resignação. Não ouvides, pois, o trabalho que o céu te conferiu, e foge à preocupação de interferir na tarefa do próximo, a pretexto de ajudar. Quem cumpre o dever que lhe é próprio, age naturalmente a benefício do equilíbrio geral. Muitas vezes, acreditando fazer mais corretamente que os outros o serviço que lhes compete, não somos senão agentes de desarmonia e perturbação. Onde estivermos, atendamos com diligência e nobreza a missão que a vida nos oferece. Lembra-te de que as horas são as mesmas para todos
e de que o tempo é o nosso silencioso e inflexível julgador. Ontem, hoje e amanhã são 3 fases do caminho único. Todo dia é ocasião de semear e colher. Observemos assim a tarefa que nos cabe e recordemos a palavra do Evangelho. Cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus, para que a graça de Deus nos enriqueça de novas graças. Interessante, né? Essa reflexão aqui. O que o irmão Jussi encontrou sobre este assunto no Evangelho? Pois é, Antônio. Então, sabe que o título, na esfera íntima, fala muito do que nós não podemos esquecer de comentar nessa nossa reflexão. Então, a gente, analisando o que Pedro deixou gravado e o que Emmanuel se propõe a expandir, a gente percebe que nós poderíamos inserir este assunto de forma racional na parábola dos talentos, que está lá no capítulo 16, servir a Deus e a Mamão. Mas se nós olharmos isso com os olhos da alma, e com aquilo que efetivamente deve nos preocupar no nosso ir e vir, nós iríamos raciocinar com as fibras do coração. Pode isso? Pode, né? Pode. E aí nós caímos no capítulo 20, que fala dos trabalhadores da última hora, onde o Espírito da Verdade nos alerta dos tempos chegados. E os tempos são chegados. E a gente tem que parar de compensar com o nosso ego a tentativa de desviar o nosso progresso, tentando fazer os outros fazer o que a gente quer. Interessante. Né? E com o grande detalhe, essa grande mudança que está acontecendo, a nova era chegando, tem um grande detalhe que ainda nem todos perceberam. A grande mudança está justamente na saída da matéria do caminho, vai saindo aos pouquinhos, vai sair, não é abandonando a matéria toda, não, o material em si. E a chegada daquele que tu falavas agora do Espírito, a chegada do íntimo, das coisas íntimas. A era do Espírito está chegando. Essa é a grande mudança. Essa é a grande percepção, Dilson, que nós temos que ter. A era do Espírito chegando agora. Enquanto nós não percebemos de verdade isso aqui, nós vamos engatinhar, nós vamos patinhar ainda no meio do barro, do lodo. Então é preciso que a gente aprenda de uma vez por todas, que não é abandonar a matéria, o material, não, agora ninguém mais, não é isso que eu estou falando. É trazer lá que ficou lá atrás, nós abandonamos o Espírito, esse é o grande detalhe. Nós não somos parelho. E buscar ele de novo, trazer para cá e fazer com que ele encaixe. E ele vai se encaixar. Ele vai não sobrepuxar, mas encaixar juntamente e levar parelho com a matéria que ainda precisamos. A gente está maduro para isso, Antônio. A gente está maduro para isso. Isso representa um divisor de água, que significa nós dar o devido lugar para a matéria, a devida importância para a matéria, e não viver em razão da matéria. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Ah? É a questão do ponto de vista, né? Que Jesus, ele nos alertava assim, sempre para a vida futura. É chegado sim os tempos, esse tempo, né? E muito bem, Jussi, a vossa conclusão dos trabalhadores do Senhor, porque esse é o nosso momento, e sobretudo neste momento, né, da nossa necessária transformação, neste exato momento da nossa encarnação, o meu momento, o momento de cada ouvinte, pela qual deve ter este olhar de que
nós devemos aproveitar mais esse tempo, mas com os olhos na vida futura, com os olhos para o espírito que nós somos ou nós estamos encarnados. O espírito que nós somos e que está encarnado e que nós, então, necessitamos aproveitar ao máximo essa existência. E eu estava vendo aqui, Jussi, até uma expressão literal aqui, né? Lendo literalmente, né? Felizes serão aqueles que trabalham no campo do Senhor com desinteresse, movidos apenas pela caridade. Apenas pela caridade. E a caridade aqui tem um sentido do amor em movimento, um amor em ação, né? Que é o ensinamento de Jesus, que é a exemplificação dele, né? E aí o Emmanuel fala da cooperação é o fator essencial na produção da harmonia e do bem para todos. Isso é caridade. Isso é caridade. Então, assim, ó, há uma convergência de raciocínios que favorece a nossa reflexão, né? Favorece. Tem outra parte aqui que o Emmanuel fala: quem cumpre o dever que lhe é próprio age naturalmente em benefício do equilíbrio geral, né? Então, nós fugindo dessa ideia de que nós nascemos para ensinar os outros, né? E aí nos esquecemos de nos disciplinar nas coisas da vida, no nosso processo evolutivo. Nós vamos nos preocupar com o trabalho no campo do Senhor com desinteresse, tendo como ferramenta a caridade, né, Deus? Com certeza. Eu acredito que o nosso mestre, né, nosso modelo e guia, Jesus, ele nos ensinou de uma forma muito legal, pelo exemplo. Desde a encarnação dele aqui, numa condição num corpo como o nosso, né, nos mostrando que tudo nós podemos, tudo que ele fez nós podemos também. Ele deu esse exemplo, e neste momento aqui, o Emmanuel, ele faz uma observação. Foge à preocupação de interferir na tarefa do próximo. Quem cumpre o dever que lhe é próprio, age em benefício do equilíbrio geral. Vezes, acreditando fazer mais corretamente, somos agentes de desarmonia e perturbação. Quando nós queremos que o outro faça como eu quero. Então, como meu orgulho exige, né? Cada um tem a sua forma de fazer, né? Tem que respeitar o outro. Exato. Inclusive respeitar o tempo do outro. Aí nós voltamos à tua fala inicial. Sabe que a tua fala, ela pode, assim, parecer para o desavisado até um desejo utópico teu. Sabe, utopia, mas não é. Nós devemos considerar, e é o momento da gente fazer isso, que até a inteligência e o racional é ferramenta, Antônio. Olha, os cientistas agora começam a descobrir coisas que nós jamais imaginávamos. O coração tem neurônio, Antônio. O coração tem neurônio. Mas esses dias nós conversando, eu e a minha esposa, sobre o evento, disse, olha, o raciocínio, ele é um caminho, ele não é um fim. A inteligência é um caminho, não é o fim. Já o coração é o centro do sentimento. Já é o fim, Antônio. O sentimento é a elevação de tudo. É verdade. É onde está o amor. E aí tem neurônio no coração. Tem muita coisa para descobrir, né? Nesta usina que Deus nos colocou aqui, que é o nosso corpo físico, que o Espírito comanda hoje. É uma usina que nem o cientista vai descobrir total, né? Não vão descobrir tudo isso. Por enquanto não, pelo menos. Só daqui a milênios, para descobrir toda a usina que nós temos, esta usina complexa, que nem o cérebro, por exemplo. Quem é que vai descobrir? Quem descobriu o cérebro?
Quem chegar lá diz, não, é isso. Vão demorar milênios para chegar lá. Mas aí se fala muito bem o coração, o sentimento. Esse nós podemos chegar mais rápido. Muito mais rápido. Sim. Imaginemos, pela questão da exemplificação, né? Uma criança, em tenra idade, ela observa os seus genitores, seus tutores, os adultos que estão na volta, e ela procura copiar, né? Hoje, as nossas falas, elas têm um peso menor do que a exemplificação. Mas pensemos, o adulto que expressar sentimentos, ele não vai ensinar a este pequeno um novo olhar, um novo ponto de vista. E agora pensemos mais, né? Muitas crianças recebendo essa exemplificação. Exato, aí começa a crescer tudo. Tudo começa lá embaixo. E aí o mundo se transforma, O mundo né? se transforma. Não seria maravilhoso? Vamos começar com a palavra. Então vamos começar todos nós a fazer treinamentos. E uma das palavras que me veio agora aqui é paciência. Coisa que é muito fácil de se perder, né, por aí. Se perde, nós estamos seguidamente perdendo a paciência. Às vezes nós conseguimos segurar, mas lá do fundo, pronto para explodir. Mas se a gente conseguir segurar, já é um caminho. Vamos começar com a paciência? Com certeza. Quando a gente fala dessas virtudes, né, resignação, paciência, docilidade, afabilidade, eu sempre lembro do Sermão da Montanha. Ele é gigantesco. Sem dúvida. As bem-aventuranças estão lá. E segundo os nossos instrutores, tanto os acadêmicos encarnados que sabem mais do que nós, como os espíritos desencarnados, então, que sabem muito mais com certeza, né? Eles nos dizem que o Sermão da Montanha é um alicerce poderoso para a elevação da humanidade. São 111 versículos onde Jesus conversou naquela tarde com toda aquela multidão. E ele começa, Antônio, o Sermão da Montanha com as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças é uma escadinha. Começa com a humildade, né? Sem humildade a gente não faz nada. Não. Né? Mas voltando então para a tua frase, que eu achei fantástica, eu acho que aquilo inaugura e produz a nossa reflexão. Veja o que eu achei lá na lei do amor, que a gente usa aqui, que nem o Dilson diz, a lei do amor cabe em qualquer texto. É né? verdade. Os sentimentos são os instintos elevados. Por isso que está no coração. O coração irradia o que nós podemos ter de mais sublime, ou que nós já conquistamos. Eu adoro neurociência, tu tocou nesse assunto, né? Da nossa busca de entender a nós mesmos a partir do que nós temos de referência, que é o nosso corpo, né? Então, há estudos de toda a natureza. Outro dia, olhando uma conferencista espírita, ela contou uma história muito interessante que eu quero resumir brevemente. Um médico da área um neurologista foi visitar uma clínica geriátrica onde tinha um conhecido dele. E lá uma pessoa que estava em visita, uma senhora, entrou em trabalho de parto. Quem vai fazer o parto dessa criatura? Uma paciente de Alzheimer em estágio avançado fez o parto, Antônio. O neurologista entrou em pânico. Disse, mas que jeito? Ela não tem absolutamente mais noção de nada. Foi estudar e foi pegar casos e mais casos e mais casos. E sabe o que ele descobriu, Antônio? Que aquilo que nós fizemos no exercício do amor é patrimônio eterno nosso. Ela não foi o cérebro dela que fez o parto, foi o coração. Voltamos de novo aos neurônios no coração. Por isso que quando nós começamos a nos tornarmos seres bons, fica tudo automático. É verdade.
Então, no início, quando a gente se esforça para fazer corretamente, é mecânico. É racional. É racional. Aí, quando a nossa mente grava, é automático, é natural, né? Então, E é bom que seja assim, Gil, sabe por quê? Porque eu aprendo a te respeitar. Eu aprendo a te admirar. É tudo racional, Antônio. Eu não te xingo porque eu tenho um dique moral que não Sim, permite. Isso é a metade do caminho. já é Daqui o a caminho. pouco eu não te xingo mais porque eu te gosto. Sim, isso aí. E isso já é o coração trabalhando. Legal. Vamos deixar as coisas boas no automático? Não dirigir no automático, não. Deixar as coisas boas no automático. Aos olhos de Deus, né? As coisas boas. Coisas boas de acordo com Jesus, o nosso guia e mestre. Estamos no encerramento desse trabalho de hoje, que eu achei bonito, achei legal. Um abraço para os nossos queridos ouvintes que sempre estão com a gente. Ouvintes e depois na telinha. Tem gente que nos assiste na TV, que é muito legal. Um abraço para vocês, que vocês se concentrem. Coloque águas para fluidificar, as águas são fluidificadas. Vai conter medicamentos, tudo para vocês aí, viu, gente? Por receber esse carinho, essa luz que Jesus transmite. Não somos nós aqui, né? Nós três, não. É Jesus que está trabalhando com todo mundo. Jussi. Então, meus amigos, felizes estamos e queremos que vocês que estão aí do outro lado, como diz o Antônio, também se sintam assim. Felizes aqueles que por desinteresse trabalham na seara do Senhor. Certamente, neste momento em que estamos finalizando um ciclo, isso é de enorme valia. Então agora, com esta felicidade no coração, vamos expressar aquilo que mais simboliza o amor que nós podemos mostrar ao nosso Criador. A gratidão. Somos gratos, Senhor, por muitos eventos na nossa vida. Somos gratos pela nossa vida, por este momento, por este ensinamento, pela oportunidade da família, do trabalho, das coisas que naturalmente nos é alcançado e a gente nem sequer dá importância. O sol, a chuva, o ar, a água, somos gratos, Senhor, porque nos ensina, porque nos educa, porque nos protege. E queremos terminar esta pequena reflexão, dizendo muito obrigado, meu mestre, nosso guia, nosso mentor, por tudo que tem feito por nós. Que assim seja.